Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa e essa aula nossa é de literatura. Esta aula é para os meus alunos do terceiro ano 8 do Joaquim Nabuco, no turno noturno, ok pessoal? Um abraço para todos vocês e vamos lá? Bom, nós estamos fazendo uma revisão do pré-modernismo, certo? E nós vamos agora falar dos autores e de suas obras, né, os principais autores e suas obras aí no pré-modernismo. Tranquilo? Beleza. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar agora do Euclides da Cunha. Euclides da Cunha foi um escritor que desenvolveu um estilo chamado estilo barroco científico, né? É um neobarroco, tá? Muito próximo ao barroco conceptista, ok? E com aquele vocabulário rebuscado, frases longas, né? Vocabulário, inclusive, técnico, né? Um vocabulário bem difícil, inclusive. Ah, professor, se eu pegar os sertões para me ler, eu não vou dar conta, porque o vocabulário é difícil. Cara, pega um dicionário, coloca do lado e vai embora, certo? Manda base na leitura, tá? Porque se você quer seguir carreira acadêmica, você tem que gostar de ler. Tá? Se você seguir carreira acadêmica, quer dizer, ir para uma universidade sem ter hábito de leitura, sem gostar de ler, sem gostar do ir e vir da leitura, você não vai conseguir ser pesquisador na sua área, não. Certo? E todo mundo que forma na universidade, ele tem que ter por hábito a pesquisa. Ele tem que ter por hábito a pesquisa. E pesquisar é ler. Não tem como. Tá, pessoal? Tranquilo? O Euclides da Cunha apresenta uma visão determinista. O que é isso? Ele apresenta uma visão de que o homem é um produto do seu meio, da sua raça e do seu momento histórico, ok? Então, quando você vai ler, por exemplo, lá a segunda parte de Os Sertões, chamada O Homem, essa parte, inclusive, é uma dissertação sobre a figura do sertanejo, né? Então ali ele vai apresentar o sertanejo numa visão determinista, apresentar o sertanejo como um produto do sertão, que é o meio, do momento histórico, que no caso ali é a virada do século XIX para o século XX, né? Os primeiros momentos da nossa República Velha, certo, pessoal? Então ele vai apresentar o momento histórico do sertanejo, o ambiente que é o sertão, né? O meio, certo? E a raça do sertanejo, quer dizer, os sertanejos eles eram mestiços, né? Eles eram uma mistura do europeu com o índio e com o negro que veio para cá, os afrodescendentes, né? Os negros que vieram para cá na condição de escravos. Certo? Nós estamos falando de uma época que já é pós-abolição da escravidão, né? Então, os sertanejos eles eram um povo mestiço, misturado mesmo, né? Não era um povo, não era composto, os sertanejos não eram um povo composto só de negros, nem só de índios, nem só de brancos, muito pelo contrário, era uma mistura de tudo isso, tá? Era uma mistura de tudo isso aí, certo? E ele vai apresentar esse grupo numa visão determinista, que eles são o que o momento histórico é, o que o meio é e o que a raça é. Entendeu, pessoal? Né? Então, nessa época ainda existia essa força do conceito de raça. Né? Então, olha só. Outra coisa que nós vamos ver em Euclides da Cunha são os arcaísmos e os neologismos. O que é arcaísmo? São palavras que caíram em desuso, não são usadas mais na língua portuguesa. A grafia delas, a pronúncia, modificou-se. Por exemplo, dous no lugar de dois, cousa no lugar de coisa e assim por diante, certo? São palavras que caíram em desusos. Fermosa no lugar de formosa, entendeu? Então isso aí são arcaísmos. E o que são neologismos? São palavras criadas a partir de palavras que já existem na língua. Essas criações são feitas de maneira, por exemplo, criação de palavras por meio de sufixos, acréscimo de sufixos, acréscimo de prefixos, né? Justaposições, aglutinações, certo? Então, você pega uma palavra que já existe, né? E cria outra palavra em cima dela. Qualquer palavra, é invenção mesmo de palavra, certo? Então, esses aí são os chamados neologismos. Você pega, por exemplo, a palavra teclado. Pega a palavra teclado
Você cria, por exemplo, teclaumente ou tecladeira, entendeu? Né? Eu lembro do Odorico Paraguaçu, lá do Dias Gomes, né? Ele fala, existe primeiramente, né? Ele falava segundamente, terceiramente, segundamente, terceiramente não existe, né? Então são neologismos, certo, pessoal? Estilo ensaístico. O Euclides da Cunha ele adotava um estilo ensaístico. O que é isso? O que é um ensaio? O ensaio é como se fosse uma aula escrita. É como se você pegasse tudo que eu acabei de falar nessa aula até agora, certo? E escrevesse literalmente o que eu falei, certo? Então isso seria um ensaio. Um ensaio é como se fosse uma aula escrita, tá? Então, o que nós verificamos no ensaio? No ensaio, nós verificamos uma mescla de discurso jornalístico de reportagem, discurso histórico de crônica histórica, tese científica de dissertação, né? De mestrado, por exemplo, ou tese de doutorado, o texto didático e o texto literário. Então, o ensaio ele é uma mistura de tudo isso. Você tem um pouco de reportagem, um pouco de crônica histórica, um pouco de dissertação, um pouco de texto didático e um pouco de texto literário no texto chamado ensaio. Ok, minha gente? Então, o estilo do Euclides da Cunha é um estilo ensaístico. Então, o romance, Os Sertões dele, é um romance ensaio. Tá? Tanto é que você vai ver mais características mesmo de romance literário na terceira parte do livro. Lá na terceira parte do livro, chamada A Luta, onde ele vai falar da Guerra de Canudos. Certo? Então ali você vai ter a sensação de realmente estar lendo um livro, um romance. Tá? Porque a primeira parte, né, que é uma descrição chamada A Terra, a segunda parte, que é uma dissertação chamada A Luta, você não vai ter aquela sensação de, eu estou lendo um romance. Você vai ter antes a sensação de estar lendo uma tese científica, uma reportagem, uma crônica histórica, certo? Você só vai ter a sensação mesmo de começar a ler um romance quando você chega na terceira parte do livro, que é a luta. Né? Ali você tem uma narrativa, literalmente uma narrativa. Ok, pessoal? Bacana. Continuando aí, ó. Vale-se do coloquial oral. Mas onde você vê isso? Na parte em que o romance é narrativo e na parte em que o romance lembra uma reportagem jornalística. Tá? Então, nessas partes aí que você vai ver o coloquial oral no livro dele. Outra coisa que nós vamos ver na obra do Euclides da Cunha, né, isso é uma característica do próprio pré-modernismo, viu, gente? Que é a análise crítica em tom de denúncia do abandono social e do isolamento cultural legado aos sertanejos. Ali no caso do pré-modernismo como um todo, você vai ver isso legado não só aos sertanejos, como até o pessoal da periferia, nas grandes cidades, o pessoal do interior, entendeu, minha gente? Né? Então, análise crítica em tom de denúncia do abandono social e do isolamento cultural. O que é abandono social? Quer dizer, é um povo que vivia num local onde não tinha escola, onde não tinha posto de saúde, você quer posto de saúde, muito menos hospital, médico, né? Não tinha, às vezes, nem religião, nenhuma igreja, né? Entendeu, pessoal? Então isso aí seria o abandono social, um local onde não tem segurança, não tem polícia, né? Cada um resolve suas tretas ao seu modo, entendeu, pessoal? Né? Guimarães Rosa, lá no Grande Sertão Veredas, até fala, né, que no sertão é assim, Deus, se quiser, que venha armado. Então até padre usava revólver né, no sertão de Minas Gerais, lá do Guimarães Rosa. Então veja bem, né? Então ele vai fazer uma análise crítica em tom de denúncia do abandono social e isolamento cultural. O que é isolamento cultural? Quer dizer, no local onde não tem escola, no local onde não tem teatro, no local onde não tem biblioteca, entendeu? O local onde as pessoas ficam alheias ao que está acontecendo, por exemplo, na corte ou na república, né? na sede da república. Entendeu, minha gente? Né? Que no caso ali já era a cidade do Rio de Janeiro, né? Que já era a capital federal do Brasil, entendeu? Então as pessoas ficam alheias ao que está acontecendo lá. Então isso é o abandono social e o isolamento cultural, tranquilo? Outra coisa que nós vamos ver é uma análise crítica das diferenças sociais e culturais entre sertão e cidade, ou sertão e litoral. Né? Então nós vamos ver isso daí no Euclides da Cunha, lá nos Sertões. Outra coisa, denúncia da desastrosa campanha do Exército Brasileiro em Canudos.
né? O massacre de Canudos. Na verdade, o que, que acontece, minha gente? O que houve ali foi realmente uma ação brutal. Mas o que houve ali, né, foi uma ação extrema gerada por uma outra ação extrema. Na verdade, o que houve ali foi uma reação, né? Porque os sertanejos ali de Canudos, eles não queriam largar o osso de maneira nenhuma, certo? Então, o exército foi enérgico ali, em função de que os sertanejos, não queriam se render de maneira nenhuma, e eles eram brutos e violentos também, certo? Então, o que acontece, de fato, a guerra é um inferno. Ninguém acaba bem numa guerra, ninguém ganha numa guerra, né? Perde quem se rende, quem se entrega, e perde também quem rendeu o outro, tá? Porque dos dois lados as perdas são irreparáveis, entendeu, pessoal? Então, na visão do Euclides da Cunha, a campanha foi desastrosa, porque o que houve ali não foi uma guerra, foi um massacre, tá? Foi um massacre contra aquele povo ali, né? De fato, tinha alguns jagunços atuando também do lado de coronéis de fazenda que tinham interesse que Canudos realmente fosse extinto e aquele povo ali fosse destruído, dispersado, o que for, né? Agora, falar de reforma agrária lá naquela região era realmente impraticável naquela época, entendeu, pessoal? Então, o problema da campanha do Antônio Conselheiro, a campanha, entre aspas, do Antônio Conselheiro, né, aquilo se tornou realmente um problema quando ele começou a falar em reforma agrária. Porque quando o pessoal achava que era só um bando de fanático religioso, né, um bando de beatos e tudo, estava tudo bem. Agora, quando o cara começa a falar em dividir terra, né, num Nordeste ainda feudal, aí o bicho pegou, certo? Aí o bicho pegou mesmo, né? Então, olha só. Vamos lá. Continuando. Vamos falar dos sertões, né, gente? Olha só. Sertões. Obra dividida em 3 partes. Primeira parte, a terra, uma descrição sobre o sertão do Brasil, principalmente no Nordeste. Ele vai fazer uma descrição do sertão do Brasil, dos Pampas até o norte do Brasil. Mas ele vai focar depois o Nordeste, vai focar depois o bioma Caatinga. Tá bom, pessoal? O que mais? O homem é a segunda parte. Dissertação sobre o ambiente do sertão, aliás, o habitante do sertão, e principalmente a figura do sertanejo, que é o habitante do sertão, é o sertanejo. Então ele vai fazer uma dissertação, é interessante, é aí que ele vai falar, que é aquela frase famosa, né, que o sertanejo é antes de tudo um forte, e ele compara o sertanejo a um Hércules Quasímodo. Quem que é Hércules? Hércules é herói grego, sinônimo de força, de beleza, né, e tudo. Tá, o sertanejo era um forte. Mas era o quê? Empenado, desajeitado, até feioso, como um Quasímodo. Quem que foi Quasímodo? Quasímodo é o personagem principal de O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, romance romântico do poeta e romancista Victor Hugo. O Quasímodo era o próprio Corcunda, que era um sujeito todo defeituoso, empenado e tal. Mas é interessante o seguinte, o Hércules era forte, musculoso e era um herói. E o Quasímodo, apesar de feio, empenado, desajeitado, ele era um sujeito de bom coração. Por dentro, ele era feio por fora, mas por dentro ele era uma boa pessoa. Então isso aí é uma coisa que nós temos que entender, né? Uma mensagem, né, do Euclides da Cunha. Então vamos lá. Continuando aí, minha gente, deixa eu só tirar isso aqui da tela. Olha só. Aqui, ó. A terceira parte, a luta. É uma narração que retrata a revolta de Canudos e as ações dos coronéis e do exército contra os jagunços, matutos e religiosos. Ok, pessoal? Então essa é a terceira parte. É aqui, nessa terceira parte, que você vai ter a sensação de que você está lendo realmente um romance. Porque na primeira e na segunda parte você vai ter a sensação de que você está lendo um ensaio, uma tese, né, de doutorado, uma crônica histórica ou uma reportagem, certo?
Agora, quando você chega aqui, você vai ter a sensação, isso aqui agora eu tô lendo um romance. Entendeu, pessoal? Então, esse aqui é o Euclides da Cunha, lá nos Sertões. Tranquilo? Bom, na próxima aula nós vamos falar do Lima Barreto. E eu aguardo vocês. Um abraço e tudo de bom.